Oi, eu sou o Felipe e quanto você acha que vale uma vida humana? Esse é um dilema que vez ou outra é reavivado por causa de um remédio que ficou conhecido como o mais caro do mundo. Mas existe um motivo para ele ser tão caro assim. Já na Grécia Antiga, Hipócrates, o pai da medicina, especulava que antes da cegonha fazer uma visita, o corpo produzia sementinhas que eram combinadas dentro da mãe. Tinha que ter uma explicação para os filhos não terem características aleatórias, mas sim uma mistura dos pais. Essas sementinhas se misturavam para formar um indivíduo novo, que era basicamente duas metades de indivíduos velhos. Mas foi coisa de mais de 2000 anos depois que um tal de Mendel formulou isso de um jeito mais técnico e mudou as ciências para sempre, dando início ao que conheceríamos como genética. Basicamente, em 1858, Charles Darwin e Alfred Russel Wallace descobriram como novas espécies se formam através da evolução e da seleção natural, provando assim que o homem não veio do macaco, mas é um deles. Só que eles não sabiam os mecanismos nos seus pormenores, porque não sabiam sobre genes daquela época. O próprio Darwin diz em A Origem das Espécies que a sua hipótese evolutiva iria naufragar se não descobríssemos um mecanismo dessa mudança. Enquanto isso, um monge austríaco chamado Gregor Mendel estava estudando ervilhas e descobriu as unidades de hereditariedade, algo que mais tarde chamaríamos de gene. Na mesma época, Ernest Haeckel previu que, se o corpo é feito de células, esse material hereditário deveria estar no núcleo delas, e Johann Friedrich Miescher isolou o núcleo de células brancas no sangue, encontrando uma substância que ele identificou como um ácido nucleico. No início do século XX, os princípios de Mendel e a teoria cromossômica da herança foram estabelecidos, dando origem ao campo da citogenética. Agora podíamos observar anomalias cromossômicas. Tem mais um monte de cientistas com trabalhos complexos nesse caminho, mas o que importa é que em 1928 o DNA foi finalmente identificado como responsável por carregar a informação genética, graças aos experimentos de um cara chamado Frederick Griffith. Até que a estrutura do DNA e o código genético foram descobertos na década de 60. Assim, a humanidade começava a ter acesso ao código-fonte da humanidade. Foi nessa época que os cientistas começaram a especular sobre terapia genética. Se o DNA é o manual de instruções de fazer ser humano, será que eu conseguiria reescrevê-lo? Ou basicamente colar um post-it nesse manual de instruções com informações adicionais? Ou quem sabe, corrigindo erros de publicação? Um dos primeiros sucessos aconteceu em 1961, quando a doutora Lorraine Marquardt Krauss conseguiu alterar a hemoglobina das células de um paciente com anemia falciforme, basicamente adicionando DNA normal. Ela incubou as células do paciente em tecido de uma pessoa saudável. Depois, devolveu essas novas células ao paciente e assim o paciente se curou. Em 1968, os pesquisadores corrigiram defeitos genéticos em células de pacientes com síndrome de Lesch-Nyhan, uma condição que causa alteração de comportamento, diminuição cognitiva, cálculo renal, espasmos, problema nas articulações, além do paciente se morder até machucar. Resumindo, um monte de sintomas horríveis que foram embora depois que um DNA saudável entrou. Mas você deve ter percebido que não é um negócio fácil. Eu usei a analogia do livro, mas não é simples assim. A primeira tentativa de acessar o código genético e interferir diretamente ali, não no livro, mas nas páginas, e por vezes nas palavras, foi em 1980 pelo geneticista Martin Klein, que não teve sucesso, mas abriu caminho para que pela primeira vez essa maluquice desse certo, em 1990. William French Anderson e seus colegas do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos fizeram o primeiro teste autorizado de terapia genética em humanos. A Shanti de Silva, de 4 anos, que tinha uma imunodeficiência combinada grave, uma doença com alta taxa de mortalidade na infância, foi uma das pacientes que recebeu o tratamento da terapia genética e apresentou resposta temporária. Os sintomas melhoraram, mas ela teve que permanecer em terapia de reposição enzimática. Ou seja, a melhora não durava muito e o corpo voltava ao seu estado original. Tudo isso, claro, muitos anos antes do geneticista ser condenado a 14 anos de prisão por abuso infantil. Mas isso é história para outro vídeo.
Resumindo, você é formado por tecidos, que são formados por células. Essas células se reproduzem e se organizam para formar tecidos específicos através do cochicho de uma para outra, que você pode chamar também de gene. Um núcleo vai cochichando para o outro o que tem que fazer, faz uma proteína tal ali, uma proteína tal aqui, e assim vai costurando uma unidade de você. Mas o DNA em si também é feito de partezinhas, que são essas unidades de hereditariedade previstas por Mendel, os genes. Se você rasgar uma folha ou rasurar uma parte importante do manual de instruções de fazer você, o produto final vai vir com algum problema. Então a terapia genética é substituir especificamente esse gene problemático por um novo. Só que eu já disse, o DNA não é exatamente um livro que você pode folhear e escolher o que quiser. Em geral, se você quiser alterar o interior da célula, você vai precisar pilotar ela. Só que os pilotos das células são muito difíceis de subornar, e eles costumam se matar durante essas tentativas. O jeito é contratar pilotos espiões para assumir o controle. E um dos especialistas em sequestrar o volante das células mais famoso que nós conhecemos é o vírus. Então, o que a gente faz? Primeiro, descobre qual é o gene específico que queremos tratar. Descobrimos em que tipo de célula ele fica? Beleza, pega o vírus, remenda nele umas páginas de um manual de instrução saudável e injeta ele na corrente sanguínea. Assim, o vírus vai sequestrar a célula supostamente saudável, que é a célula que a gente vai tratar e onde você encontra o gene defeituoso, e vai fazer o que o vírus faz de melhor. Vai se reproduzir e substituir as células originais. Só que mal sabe ele que é exatamente isso que a gente quer. A gente quer substituir os genes com a mutação por um gene novinho em folha. Em vez de causar uma doença, o vírus causa cura. Seja uma mutação aleatória no DNA, ou seja um ser humano mexendo nos genes de propósito. O remédio mais caro do mundo tem tudo a ver com essas duas situações. O corpo humano é uma máquina extremamente fascinante, né? Cada vez que um papai e uma mamãe decidem se unir e colocar uma sementinha na barriga juntos, eles meio que estão jogando uma roleta russa genética das doenças bizarras. Pode nascer uma coisinha saudável ou pode nascer com um caso grave de ictiose arlequim, que causa excesso de pele que vai se soltando aos poucos, ou então epidermólise bolhosa distrófica, em que o corpo vai formando bolhas e feridas por qualquer toque, ou até mesmo fibrodisplasia ossificante progressiva, onde os músculos vão se tornando ossos e a pessoa fica paralisada para sempre como uma estátua. E eu acho que você já entendeu o meu ponto aqui. A gente tá a uma ou duas perninhas de DNA de viver um pesadelo em vida, mas não precisa ser tão sensacionalista e ir aos extremos. A variedade de condições genéticas que podem afligir um bebê são das mais variadas. E é inclusive essa grande variedade que nos entrega um monte de síndromes extremamente raras. O lance é que, por exemplo, se você tem síndrome de Down, que é a condição mais comum no mundo, ainda assim existem várias lacunas nos conhecimentos científicos sobre ela. Agora, imagina nascer com uma síndrome que afeta apenas 1 em cada 10.000 nascidos. No Brasil, são registrados de 250 a 300 casos por ano. Até 2019, haviam sido registrados pelo menos 3.800 casos. É o caso da AME, ou atrofia muscular espinhal. Uma doença genética rara que afeta os neurônios motores, que são as células nervosas responsáveis pelo controle do movimento dos músculos voluntários. O principal sintoma é a perda progressiva da força e da massa muscular, o que afeta não só os lugares óbvios como andar e usar os braços em tarefas do dia a dia, mas também pode levar a dificuldades respiratórias, problemas de alimentação e vários outros problemas graves. A AME é causada por uma mutação em um dos dois genes SMN, que é a sigla para Survival Motor Neuron, ou neurônio de sobrevivência motora. Como o próprio nome diz, essa proteína é essencial para a sobrevivência e desenvolvimento dos neurônios motores. Então a mutação resulta em uma produção reduzida ou ausente da SMN, o que leva à morte dos neurônios motores e à atrofia muscular. A doença pode ser classificada em 5 tipos diferentes dependendo da idade do paciente no início dos sintomas e a gravidade no momento do diagnóstico. Mas os tipos mais comuns são o 1, 2 e 3. Na verdade, cerca de 60% dos indivíduos
indivíduos com AMI desenvolvem o tipo 1, conhecida como forma infantil grave, que ocorre antes do 6º mês de vida, resultando em fraqueza muscular significativa e necessidade de suporte de ventilação. As crianças tipicamente não conseguem sustentar o pescoço, sentar sem apoio e frequentemente têm dificuldade para engolir. O tipo 2, a forma intermediária, surge entre 6 e 18 meses, permitindo que a criança sente sem apoio, mas ainda não consiga andar. Os problemas respiratórios e da deglutição persistem, embora em menor intensidade. O tipo 3, forma juvenil moderada, aparece após 1 ano e meio, permitindo algumas habilidades motoras, mas eventualmente levando à perda dessas habilidades ao longo da vida, principalmente nos membros inferiores. O tipo 4 é a forma adulta e apresenta sintomas na vida adulta, resultando em fraqueza predominante nos membros inferiores e dificuldade para andar. E por fim, o tipo 0, também chamado de tipo 1A, que é a forma pré-natal mais rara, manifestando-se durante a gestação e levando a graves complicações musculares, respiratórias e cardíacas. E por isso, é muito raro que sobrevivam além do 1º mês. Dependendo de quão cedo for diagnosticado, o paciente pode muito bem migrar de um tipo para o outro. Mas o tratamento não significa cura. O máximo que dá é para controlar os sintomas e melhorar um pouco a qualidade de vida dos pacientes. E como você pode imaginar, o tratamento padrão envolve tentar corrigir aquele gene que não está produzindo a proteína direitinho. E para fazer isso, você só precisa tomar um remédio de 10 milhões de reais. Sim, esse é o valor de uma única ampola do remédio mais caro do mundo. Mas mais importante do que o preço desse remédio é o seu valor. Vamos tentar entender por que esse remédio é tão caro. Foi em 2015 que a startup chamada Avexis, que hoje é conhecida por Terapias Genéticas Novartis, anunciaram que tinham conseguido criar uma droga capaz de tratar a atrofia muscular espinhal. O remédio recebeu o nome de Onasemnogene AB Parvovec, que não é um monte de sílaba aleatória não. O remédio trata o gene SMN1, daí o Onasemnogene. O prefixo AB significa separação ou ponto de partida, indicando que começa a partir de. Daí o AB parvo, que é o tipo de vírus usado na terapia, o parvovírus, e VEC porque é uma terapia genética baseada em vetores. Agora esse nome complicado do remédio não parece tão estranho, né? Estranho mesmo era tudo o que ele prometia. Era uma invenção tão incrível que o governo americano deu um monte de regalias para que o remédio fosse testado e comercializado o mais rápido possível. Em 2019, a droga que recebeu o nome comercial de Zolgensma foi aprovada pelo governo americano e em pouco tempo começou a ser testada e aprovada pelos governos mundo afora, inclusive no Brasil. O remédio foi aprovado em 17 de agosto de 2020, só que antes disso, em 2019 ainda, o Brasil já recomendava o uso de outro medicamento para a mesma doença, o Nusinersen, conhecido pelo seu nome comercial de Spinraza. Era injetado via intratecal, ou seja, direto dentro do crânio, 4 vezes durante 2 meses e depois uma dose de manutenção a cada 4 meses. Invasivo e extremamente caro se comparar que esse remédio é usado por anos. Seria 1.600.000 nos primeiros 2 meses, depois 1.200.000 por ano. Já o Zolgensma, que chegou no Brasil custando $2.100.000, ou seja, mais de 10 milhões de reais, precisaria de apenas uma dose de menos de 10 ml na veia e pronto. O corpo já estaria capacitado para voltar a produzir a proteína problemática. Claro que esse pronto também não é tão simples assim. Uma resposta ao tratamento costuma envolver náuseas e aumento dos níveis de enzima no fígado, redução de contagem de plaquetas, e por mais que o gene volte a ser produzido, o paciente vai precisar reaprender a usar os seus músculos novos. Em 2022, o Ministério da Saúde anunciou que iria incluir o Zolgensma no SUS para tratamento da AMI tipo 1. O remédio vai ser parcelado em 5 anos e vai estar vinculado ao desempenho da terapia, ou seja, se não funcionar a longo prazo, a empresa devolve parte do dinheiro. É um remédio novo e a gente precisa acompanhar esses pacientes para ver se a melhoria da qualidade de vida vai se manter. E no final das contas, a resposta para a pergunta por que esse remédio é tão caro é porque a empresa quer. Mas claro que não é tão simples assim. A startup que fez o remédio foi vendida, mas o projeto em si foi financiado basicamente através de caridade. Vários institutos e parentes de pacientes com AMI colocaram dinheiro para a produção de uma terapia que parecia ser revolucionária. E foi. É comum que algumas empresas da indústria farmacêutica apliquem um valor de venda baseado no quanto eles acreditam que isso vai melhorar a vida dos pacientes. O que é bem esquisito, imagina. Verifiquei aqui na minha calculadora e eu acho que as
pernas do seu filho se movimentando valem mais ou menos 10 milhões de reais. Mas a verdade é que a Novartis, a atual detentora dos direitos do remédio, comprou a Avexis por 8,7 bilhões de dólares. Então, assim, tá bem óbvio que eles estão tentando ter um break-even desse investimento. No final das contas, quem controla a vida dessas crianças é ele, o vil papel. Esse foi o vídeo de hoje, a gente se vê na próxima. Fui!